pessoal, tudo bem com vocês? Começamos então mais um Podverso. Eu sou a Lauren Jardim, para quem ainda não me conhece, e estou aqui com os meus convidados. Temos o nosso convidado fixo, Gil Dias, e o nosso convidado especial de hoje, que é o Leonardo Augusto. A gente vai chamar ele de Léo aqui, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o futuro da música, o que podemos esperar dela, enfim, a gente vai debater alguns pontos e eu acho que hoje vai ser muito, muito legal. Já quero começar perguntando para o nosso convidado especial, digamos assim, né? Para ele já começar falando, Léo, quero que tu fale um pouquinho sobre a tua experiência com a música, pode falar o que tu faz, o teu gosto musical, enfim, fica à vontade para te falar aí pra gente. Então tá, para quem não me conhece, sou o Leonardo Rosa, trabalho hoje no ramo de representação de venda de instrumentos musicais e atuo no mercado mais completo, assim, sabe, de tanto trabalhar com o músico quanto os bastidores, né, e o mercado em si. E toco instrumento desde pequeno, fiz curso de composição e tenho essa vivência do meio musical há bastante tempo. A minha história é essa, assim, para quem não sabe, eu e a Lara somos casados, daí a gente atua na igreja também, cantando e gravando e produzindo também. Então, nossa experiência com a música, hoje ela está dos dois lados, né? Tanto na parte artística quanto na parte de negócios mesmo, assim. E tu, Gil? Cara, assim, a minha experiência com música, ela desde sempre, né? Porque eu comecei a tocar muito novo, assim. Então, de lá pra cá, a música sempre foi pra mim um refúgio. Profissionalmente, eu nunca quis me envolver. Talvez a gente até pode falar sobre isso no decorrer do programa, mas eu nunca quis me envolver profissionalmente com a música, com medo de perder o encanto que eu tenho por ela. Entendi. Entende? Então, assim, comecei a tocar bateria já com 9, 10 anos, e aí comecei a estudar bateria com 9, 10 anos, e estudo até hoje. Me pego lendo artigos, me pego desenvolvendo algumas coisas que eu ainda preciso desenvolver como músico, para aquilo que eu me proponho a fazer de música, né? Não sou um David Echo, estou muito longe de ser um David Echo, mas assim, para aquilo que eu me proponho, eu ainda me pego estudando. Então a música é um refúgio para mim, desde sempre, já me curei tocando. Legal. E acho que é importante a gente falar também que acho que o que vocês dois, ou nós três na verdade, temos em comum é que a gente tem muito contato com o meio gospel, né? Acaba que o Gil, principalmente, pode falar para nós melhor sobre isso, porque o Gil, como diretor executivo aí da Felicidade, tem esse contato bem grande, né, Gil? Talvez maior do que eu e o Léo, né? E tá tendo experiência nessa parte também. Mas é importante a gente falar que também a gente tem a experiência, digamos que fora. Tanto que ouvindo música que a gente considera, que a gente chama secular, né? Então a gente também tem contato com isso. E é por isso que a gente vai... É um termo que eu não gosto muito, mas... eu também não gosto, mas é o que o pessoal se acha mais, né? Identificar acaba acontecendo. Exato, mas a gente também tem experiência na parte... Eu e o Léo também na parte mais de trabalho, enfim. Então, acho que vai ser um papo legal para nós. Por quê? Porque eu quero perguntar para vocês. Que hoje em dia a gente está tendo ali a popularização de músicas... Tem estilo funk, tem pisadinha, sertanejo, tem brega funk, enfim, tem muitos estilos. Quando a gente pensa que não, acho que não tem mais estilo para aparecer, quando vem aparece mais um aí, né? Então eu queria saber de vocês, assim, o que vocês esperam, assim, para novos estilos musicais, assim, se vocês têm medo, de repente, ou que tem ali uma esperança, digamos assim, de a música ressurgir daquela forma que a gente acha, pelo menos, que é o jeito, não sei se eu posso dizer certo, mas o jeito que a gente considera... Convencional, talvez. Convencional, exatamente. Então, eu quero saber o que vocês esperam. Vai contigo, Léo. Pois é, eu tenho um medo e uma esperança ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem visto hoje, principalmente a nossa geração, que cresceu nos inícios dos anos 2000 ali, final dos anos 90,
que cresceu escutando muita coisa dos pais, né? Então, essa geração de hoje tem resgatado um pouco. A gente pode ver que está tendo um levante do rock de novo, aquele estilo oitentista, agora também um pouco do rock anos 90. Tem tido um resgate legal, assim, sabe? Tipo, uma cutucada ali dos produtores da nossa geração que hoje conseguem, como é que eu posso dizer, ter autonomia no mercado para colocar alguma coisa daquela vivência de infância, né? Daquela nostalgia. Hoje a gente pode ver que a maioria das músicas traz esse sentimento nostálgico e pode ser muito bom. A gente vê que artistas novos e da faixa dos seus 18, 17 já tem começado a partir dos produtores, né? Com esse resgate das gerações mais antigas. Mas, em compensação, a gente tem uma desumanização um pouco da criação da música, né? Eu vejo isso dentro da parte de composição, da parte de estúdio, né? Aquela vivência de banda que trouxe muito a vibe das músicas dos anos 70, dos anos 80, né? Já não tem mais tanto, assim. Então, eles estão tendo boas influências, porém a vivência da música hoje em dia é muito diferente. Então, tá muito cedo para dizer o que vai dar ainda, né? Cara, o problema, talvez o maior problema da música desde sempre foi a comercialização dela, né? Então, assim, a gente sempre esteve, enquanto ser humano, enquanto artista, porque o músico é um artista, né? Seja ele músico, seja ele o intérprete, ele o compositor, ele acaba sendo o desenvolvedor daquela arte. Então, a gente sempre teve aquela briga que sempre foi nos bastidores do eu faço para comercializar algo que pegue, que venda e eu consiga viver disso, ou eu faço a minha arte com a minha essência, com a minha cara. Então, assim, a gente via acontecer muito nos anos 60, 70, 50, 60, 70, as pessoas expondo literalmente as artes, assim, a essência daquilo que era eles, né, através da sua música. Depois a gente viu que o meio comercial começou a tomar conta e aí a gente chega agora num ponto, e aí tu falou sobre criação, sobre ritmos e tal. Eu acho que hoje é quase impossível tu definir que aquilo é aquilo, que o sertanejo é sertanejo. Porque mesmo quando a gente fala de sertanejo, a gente já tem várias variáveis aí que já destoam do sertanejo. Várias variantes. Variantes, porque já destoam assim, daquilo que era essencialmente o sertanejo. O rock é a mesma coisa. Então, assim, as influências vão se grudando, assim, eles vão pegando influências daqui, influências dali, influências de lá. E aí a gente volta para aquela máxima de que nada se cria e tudo se copia. E na música não é diferente, porque e até tem um lance legal que eu li uma vez. A gente tem no nosso cérebro, que é uma partezinha aqui atrás, que é o córtex motor. O córtex motor do ser humano, ele funciona que nem um HD. Então, assim, tu pode ter visto um filme quando tu tinha 5 anos de idade. E aí, aquela trilha que tu viu no filme ficou registrado. Tu não lembra, tu cresceu, tu esqueceu, mas no teu processo criativo, se tu for um músico, em algum momento aquilo pode retomar e tu ter a influência daquilo. Então, assim, isso é o ser humano. Então, é impossível a gente dizer, cara, vão surgir... Não, os ritmos são esses, não vai acontecer mais nada de criação. Eu descobri o trap há pouquíssimo tempo, porque para mim só existia o hip hop ou rap, né? Juntaram os dois. E aí, tipo assim, tu junta os dois, deu trap. E aí eu tava conversando com meu filho, foi meu filho que me apresentou o trap, meu filho tem 15 anos, o Isaac. Foi ele que me apresentou. E aí eu falei, cara, você tá escutando rap, cara? Que loucura isso. Não, isso aqui não é rap, isso aqui é trap. Eu falei, como assim trap? Vamos lá, vamos falar sobre isso. E aí a gente começou a falar, e aí eu descobri que existe uma cena, já com esse nome, intitulando esse ritmo como trap, já bombando no mundo todo, cara. Sim. Então, assim, é difícil dizer, Laure, para onde a gente vai. Eu acho, assim, eu compartilho do sentimento do Léo, da insegurança do Léo em relação
tenho esperanças, mas eu sou meio temeroso até onde a gente pode chegar. Porque eu acho que a mescla do todo talvez possa ser prejudicial para o processo criativo. E aí a gente perde a essência, a gente perde verdade, a gente perde tudo. Sabe que eu estava assistindo, eu falo demais, já vou passar para comunicar. Eu estava assistindo um filme essa semana, um filme da Lady Gaga lá, que é, como é que é o nome? Stars Are Born, Nasce uma Estrela. Exatamente, Nasce uma Estrela e tal, para o bom e velho português, Nasce uma Estrela. E aí o Cooper lá, que é o nome do ator, né, um dos protagonistas e tal, ele fala uma coisa que foi muito legal, assim, me chamou a atenção durante o filme. Já é a terceira vez que eu assisto o filme e tal, porque eu gosto das melodias que ela cria no filme. Sim. Então, assim, ele fala uma coisa assim, cara, tu tem que cantar a tua verdade para que isso chegue no ouvido de outras pessoas. Outras pessoas precisam ouvir a tua verdade através da tua arte. É mais ou menos isso que ele fala, não é exatamente nessas palavras, mas é mais ou menos isso. E aí, no todo, juntando tudo, eu tenho medo, ou receio, não é medo, mas é um receio, da gente perder essa verdade. E aí acho que a música começa a ficar cada vez mais superficial. Mas o que me traz esperança é justamente as situações como essa, por exemplo, do meu filho, com 15 anos, um gamer envolvido totalmente no mundo digital e que se propôs a viver a vida desse mundo. Então ele se desenvolve, tem trabalhado muito para se desenvolver para esse mundo, escutando músicas como João e Maria do Chico Buarque, cantarolando músicas como João e Maria do Chico Buarque. E daí eu vi ele cantarolando esses dias, eu falei, da onde tu tirou essa música, cara? Daí ele, pai, eu vi uma música no vídeo e aí eu achei muito legal a música e aí eu fui procurar e aí ele não está escutando um remix ou uma versão da música. A música é de 1976, cara, foi lançada pelo Chico Buarque. E nem é dele, é do... A melodia é do... não vou lembrar o nome do cara, mas é um cara que criou a melodia em 1950. Não. Eu lembro daqui a pouco, gente. Ele criou o cara criou a melodia e depois o Chico Buarque veio e botou a letra e em 76 ele lançou. É meu filho cantando a versão original dela, escutando a versão original dela. Então, assim, isso me dá esperança e aquilo que eu vejo ao meu redor, da perda, da sensibilidade, da essência, da verdade, me deixa temeroso. Falei demais. Temos aí... Passando não, tudo Laura, certo, agora tudo certo, obrigada. Não, tudo certo. Eu gosto de ouvir os convidados. Mas tem aí, principalmente o pessoal mais velho, né? Tem uma certa crítica ou se fecha muito em relação ao TikTok, né? Eu nem sei se dá para falar muito o nome dele aqui, mas tudo bem. Vamos tentar Sivuca. evitar. Sivuca, o nome do cara que criou a melodia do João Maria. Então... lembrou? Tá bom. Então, eu acredito que teu filho talvez tenha ouvido no TikTok ou tenha sido uma trend, entendeu? E hoje em dia, o que acontece? Do TikTok vai para o Instagram, então muita gente que critica o TikTok utiliza o Instagram, que está ficando cada vez mais parecido, e não dá para dizer que o TikTok não tem influenciado a música, os jovens, de uma forma muito grande, não dá para dizer que não, porque isso que tu me falou lembrou do meu irmão também, que estava com ele voltando do mercado e aí do nada ele, look at all the lonely people. Eu falei, onde é que tu tirou isso? É uma música dos Beatles, né? Eu vi lá no TikTok. E realmente não era uma versão remix, era uma versão normal. Então, o TikTok está trazendo esse comeback das músicas que a gente pode chamar de efeito TikTok, né? Que inclusive está sendo ótimo para alguns artistas que tinha música lá que ou que não fez sucesso nenhum, ou que de repente fez sucesso na época e foi só para aquele tempo e agora voltou, né? Porque o TikTok não influencia só nas músicas, mas como no estilo atual da galera, assim, né? Dos jovens. Então, tudo isso vem tudo juntamente com a música, né? Então, o que eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham disso? Vocês acham que isso é uma coisa positiva? O Gil já respondeu, na verdade, né? Eu acho isso extremamente positivo, porque tem artistas mais jovens que lançaram música, sei lá, 2 anos atrás e
ficou aquela música lá, quando vê, pá, a música voltou e voltou com tudo. Entendeu? Então eu acho que isso tem sido importante, na minha opinião, pelo menos, né? Que além dessa música aí que o filho do Gil trouxe, tem muitas outras, muitas outras. Cazuza, de novo, tá aí, né? Rita Lee, enfim, dá para fazer uma lista extensa. Então, vocês acham que isso pode ser uma forma positiva de repente, trazer as origens, as raízes, enfim? É uma coisa legal que isso aí me lembrou. Uma vez eu estava vendo uma entrevista do Zé Bruno do Resgate. E daí ele estava falando assim, que chegou um rapaz conversando com ele, que legal, tua banda é uma influência para minha banda, um rapaz mais novo tocando rock, e a influência dele era o Resgate. Aí o Zé Bruno falou, não, cara, para de me escutar, eu sou a pior pessoa para te ter influência, escuta quem eu escutei. Ele fala, escuta LED, escuta Beatles, escuta outras coisas, entendeu? Porque as minhas influências são melhores que eu, entendeu? Então é isso, eu acho que por muito tempo a gente teve a geração dos anos 60 escutando os anos 50, 70, escutando os anos 60, 50, e aquilo ali passando de pai para filho, sabe? Um ciclo. Um ciclo muito curto, talvez. E, teu irmão nasceu em 2010? 10. E ele está estudando uma música de 67, entendeu? Através das mídias digitais. Então, ele está escutando uma coisa que não é nem da geração anterior, que nem acontecia antes, do pai para filho, sabe? São de 3 gerações quase. Então, isso pode, a longo prazo, na cabeça dele, por exemplo, na geração dele, como futuros músicos, isso pode ser alguma coisa bem interessante, sabe? E que nem agora saiu aquele documentário dos Beatles, não sei se chegou a ver, do Get Back. Ele não vai ver. Mas aquele documentário, cara, é excepcional porque ele não é para quem é fã dos Beatles, ele é para quem é fã de produção musical. Cara, aquilo ali mostra o trabalho dos caras juntando 2, 3 mesas de som para conseguir 4 canais. Eu ia te fazer uma pergunta, mas pode ser meio ofensiva para vocês que são fãs dos Beatles. Somos. Não, mas fala, não. Eu me recuso. Não, Gil. Fala. Falou. É uma brincadeira, gente. Você que é fã dos Beatles... Pode jogar hate não me leve a mal. Aí que o Léo também. falou... A Yoko segue ele. Exatamente. O Léo falou que é um momento de ponto. produção. E aí eu pensando assim, produção? Qual produção? Não, gente. Tô brincando. Vambora, pega a ficha. Vou nem entrar nesse detalhe. Podemos abrir a discussão então, não me importo. É legal ver esse documentário justamente por causa do avanço tecnológico que a gente tem hoje, sabe? E tu vê a dificuldade que os caras tinham e a criatividade que eles tinham que pôr em prática para conseguir certas coisas. Eu acho uma boa, fazendo uma pergunta para ti agora que é produtor, eu sei que é muito mais cômodo, é muito mais prático, é muito mais rápido produzir uma música usando todos esses meios digitais e plugins e tal. Sim. Mas tu acha melhor? Tu Cara, prefere? Eu não prefiro. Eu gostaria muito de ter a banda, ter o Marshall, o grandão lá, a guitarra, tudo. Mas isso democratizou um pouco, né, cara? Querendo ou não, a gente tem muito artista hoje que saiu do underground justamente porque ele pode gravar a música dele em casa, pode, por exemplo, começar o trabalho dele em casa. Ele mesmo vai lá, pega uma editora gratuita, vai lá, posta as músicas, está no Spotify, está nas redes sociais. A música dele que ele gravou em casa, que ele botou sozinho nos mídias digitais, hoje pode estar no TikTok virando uma trend. Entendeu? Não, mas eu não estou nem questionando a democratização do cenário musical. Sim, mas eu entendi. Eu te entendi. Mas que tem sempre dois lados. Assim, tipo, perdeu um pouco a humanização do negócio, sim, mas em compensação trouxe à tona vários artistas que hoje estão alugando grandes estúdios para fazer, com orquestras e tal. Viabilizou. É isso, mas tipo, a porta de entrada hoje, se for como porta de entrada para começo, para te gravar tuas primeiras composições e, tu tem a praticidade hoje, tu contratar um guitarrista, eu quero um guitarrista da Alemanha lá, faça o solo da minha música. O cara grava em casa com a placa lá, com o amplo, com o estúdio dele e manda para ti o arquivo e tu junta lá na tua casa, sabe? Então, essa praticidade é legal, mas como
como forma criativa de arte, eu já não sei se... É que, cara, tem coisas que eu acho que são insubstituíveis, sabe? Claro. Assim, por exemplo, tu não vai... Se tu tiver a possibilidade de comprar uma Fender, tu não vai trocar a Fender... Tu não vai trocar essa possibilidade de ter uma Fender com um timbre muito específico da Fender, uma Strato, por um plugin que imita o mesmo som. Eu sei tua birra por ser baterista, né? O guitarrista... Sabe o que me incomoda, cara? Eu passei por isso pouquíssimo tempo, pouquíssimos meses atrás agora, eu fui gravar algumas músicas e aí fui no estúdio, cara, e aí ajeitamos toda a bateria, assim, cara, microfonamos, fui no estúdio muito bom, que eu não vou fazer propaganda dele, porque eles não nos pagam ainda e tal. Eu nem devia falar de Fender aqui, né? Talvez um dos principais estúdios daqui do Sul em relação a tirar a qualidade do instrumento. E aí marquei, conversei com o cara, expliquei o projeto, então eu gravei, e aí depois descobri que o cara pegou a minha gravação, não esse estúdio, mas o produtor pegou minha gravação e jogou um plugin em cima, cara. E aí, tipo assim, foi decepcionante pra mim, porque eu queria muito ouvir o som da caixa da minha bateria. E eu não tava ouvindo o som da caixa. A pegada era a tua pegada, a tua dinâmica e tal, né? Ok, mas eu não tava ouvindo o som da minha caixa. Então, assim, isso me incomoda muito. Que eu acho que é inevitável, cara, esse processo. Eu concordo contigo quando tu diz que isso trouxe à luz vários artistas, a possibilidade de vários artistas aparecerem que não teriam, talvez, mas eu fico sempre meio receoso com isso. A gente, que nem teve no exemplo da banda que eu toco, né, da Mob, e pediram uma música especial para nós, assim, por uma ocasião lá, e na época, pandemia, todo mundo isolado, alguns integrantes da banda com Covid, e a gente não pôde se juntar para gravar. Então o Alisson, nosso produtor lá, que tem o estúdio nem dá para dizer que é home studio, mas é um estúdio top em casa, e ele gravou a música toda em casa, sozinho, colocando praticamente todos os instrumentos virtuais, batera, teclado, cordas, tudo. O que aconteceu? Tipo, pô, legal, a música foi lançada, a gente conseguiu cumprir o time ali do projeto que pediram, né? A música foi entregue, tudo certinho. Porém, a banda não estava lá. Não estava lá. O vocal participou, claro. Mas a banda em si não teve a participação. Foi legal, por um lado, a gente conseguiu entregar o projeto, teve toda essa praticidade, mas em compensação... Comercialmente foi bom. Comercialmente foi bom. Geralmente é isso que acontece, sabe? A gente consegue muitas coisas hoje. Por exemplo, o cara que não tem a possibilidade do estúdio, de pegar a bateria ali e tocar, cara, a bateria é uma das coisas mais complexas de gravar, né? Porque questão de barulho, de isolamento, de ter um monte de microfone e tu conseguir timbrar. Às vezes o cara consegue se virar com aquilo que tem, sabe? Tem uma bateria ali de boa. Mas em casa, a praticidade de tu rolar o mouse e ter 50 baterias diferentes ali para tocar, é tentador, entendeu? Eu ia dizer, é tentador. É tentador. E querendo ou não, a galera se rende a isso. Eu já vi várias pessoas que fazerem que nem isso que tu falou. Tem aquela baita batera lá, aquela Gretchen lá, sei lá, uma massa assim. E o cara botar um sensorzinho ali na caixa. O cara toca à vontade, depois o cara vai lá e escolhe a caixa de novo. E nem aconteceu contigo. Eu não consigo me dobrar a isso. Me render a isso. Mas vocês não acham que de repente o comercial, digamos assim, da música, a música mais comercial, de repente não é um meio que o artista acha para conseguir conquistar o espaço dele? Porque pode ser que eu tenha um estilo muito característico ali da personalidade da pessoa, mas que aquilo no momento não vai dar certo. A pessoa sabe disso, mas que de repente ela acha aquele atalho para conseguir estourar, digamos assim. Eu acho que um exemplo muito grande disso, talvez nem tanto, mas agora eu consigo ver assim, que é a Anitta. Ela tem o funk, que realmente é o que ela gosta, a gente sabe disso,
mas foi, por uma parte, foi uma coisa bem comercial. Agora ela está indo pro pop, está estourando internacionalmente, né? Ela foi todos os estilos, ela fez o reggaeton lá, funk, enfim. Onde ela conseguiu ir, ela foi para conseguir fazer o nome dela. E eu respeito, não é o meu estilo favorito de música, mas eu respeito ela como uma marqueteira, digamos assim. Eu acho que ela é bem inteligente. Eu te faço uma pergunta para responder a tua pergunta. Quem que tu lembre assim da história da música, pensa nos artistas que te vêm à memória assim, que marcaram a tua vida, que marcaram a vida de vocês. E aí tu me diz se algum desses artistas era um artista comercial. Nenhum deles. Porque o comercial ele não fica para a história. O comercial é momentâneo. O comercial ele está visando a lucratividade da arte e o problema de tu fazer a arte com o objetivo de lucro não é arte. Deixa de ser arte. Para mim é incompatível as duas coisas. Ou tu faz arte porque é a tua verdade, é a tua essência, ou tu faz alguma coisa para monetizar e ganhar dinheiro. Só que o que fica para a história, para os anais da história, é a quem fez de verdade. Tu não vai lembrar de alguém em 1970 que tenha feito uma música comercial. Tu vai lembrar de quem em 1970, uma banda que fez uma música de verdade, que arrastou talvez uma multidão, porque era a verdade, e talvez até na época ou até nos dias de hoje, brigando contra essa pegada da comercialização da arte. Até porque a gente vê, por exemplo, na época dos anos 70, o que predominava ali, dois estilos, né? O rock, o hard rock, ainda tinha muita banda fazendo isso, e ali o soul, né? A parte do disco, né? Então, o que acontece? Teve muitas bandas que até hoje a gente usa como marcos dessa época, né? Mas, porém, teve muita banda de rock daquela época que foi descartável. Que era, tipo, esquema de gravadora mesmo. Por quê? Porque o pop, o estilo predominante da época do mercado era aquilo. Entendeu? Era aquele momento. É que nem hoje. Existem artistas que fazem pop, sei lá, The Weeknd, Dua Lipa, sei lá. E artistas que vão fazer algo parecido só para andar na onda do mercado, ganhar um dinheiro, mas vão ser apagados rapidinho. E aí não ficam para a história. E a própria Dua Lipa agora já era um nome estourado, conhecido e tal, consolidado no pop, e regravou Elton John, né? Porque tipo assim, há uma necessidade de conectar com aquilo que é verdade. Então, eu acho que são incompatíveis. Ou tu faz para comercializar, ou tu faz aquilo que é arte de verdade. A gente ainda não, sei lá, a longo prazo a gente vai ver como é que vai ficar a Anitta, por exemplo. Porque querendo ou não, ela está estourada agora por causa do momento. Ela estourou com cada ano que estourava um novo estilo, ela estourava com um hit daquele novo estilo. Agora ela está com pop rock junto ali, né? Ela pegou um rock ali. Só que ano que vem a gente já não sabe se essa música dela vai estar tocando que nem está tocando agora, entendeu? E talvez ela não fique, todo mundo falou, eu ri, e gente que é leiga de mercado musical, mais do mesmo, mas um mais do mesmo bem feito. Falando sobre a música dela, assim, pô, é legal. Sim, não, é bem produzido, e ela é uma baita marqueteira. A música ficou boa, mas ela não tem nada de inédito, ela não tem nada de marcante que vá perdurar, sabe, por muito tempo, talvez. É que nem exatamente o que o Gil falou. Eu acho que ela não conseguiria, não estou falando da Anitta, mas falando de artistas que surfam a onda do comercial ou fazem para ganhar likes ou ganhar grana momentaneamente. Ano que vem tem que lançar outra coisa, porque senão vão esquecer. Do nome. Sempre uma pressão. Aí tu vê agora numa história muito recente, muito próximo ao nosso período aqui que a gente está vivendo, Amy Winehouse, por exemplo. Sem esforço nenhum, mas olha, cara, vai ficar para a eternidade da música o som da Amy. Então, assim, não precisou. Não era tipo, ficou 3 ou 4 anos sem lançar nada
e ainda quando lançou era algo de verdade e estourou de novo, porque é verdade, não é algo inventado. Então, temos aí a Adele, que é um ótimo exemplo, né? Ela fica anos sem produzir nada. Eu vou muito mais pro lado pop, né? Que é onde eu olho também. Então tem vários exemplos, né? Tem aí a Rihanna também, há muitos anos não lança nada, o pessoal continua amando como se ela tivesse lançado uma coisa ontem. Sim. Né? Então tem muito isso. A questão da pressão também, quando a música vira muito um trabalho, a gente vê exemplos de pessoas acabam se perdendo e quando vê não querem mais fazer aquilo, né? Por exemplo, acho que dá para usar um pouquinho ali que é a Britney, né? Eu acho a Britney muito grande para aquilo que ela fez. Muito grande. Eu acho ela bem, inclusive eu acho ela lendária, acho que ela abriu muitos caminhos pro pop. Ali, né? Ela foi pioneira, mas aquilo se tornou muito comercial para ela, acho que de forma obrigatória em questão da família, enfim, várias coisas. E aí a gente vê ela que não lança mais nada, não quer, também ela não precisa, né? Não precisa e, enfim, é um exemplo que acabou que sendo muito trabalho também e a arte ficou... Sabe que o Felipe Canenberg, ele é um dos sócios aqui da Felicidade, do Grupo Dial todo, e ele é ator de muitos anos já, atuante ainda, inclusive. E aí ele me falou uma coisa uma vez sobre ser ator, sobre viver da arte, que eu fiquei, cara, que eu nunca mais esqueci. Porque ele disse assim, cara, viver da arte, que mané viver da arte? Quem vive da arte são esses caras que fazem acrobacia nas sinaleiras. Esses caras vivem da arte. Quem vive da arte não é esses grandes, a Britney, não é, cara. Quem vive da arte de fato e que não prostitui, que não corrompe a arte deles, a verdade deles, são esses caras, meu, que abrem mão de tipo assim, não, eu posso ganhar dinheiro se eu mudar alguma coisa, mas eu não quero ganhar dinheiro, eu quero falar aquilo que eu quero falar, cara. Hoje a arte se tornou um degrau para te conseguir seguidores, patrocinadores, publicidade. Para monetizar. Monetizar. Querendo ou não, muitos artistas hoje usam a música ou a sua arte ali como porta de entrada para um mercado que não é a música de fato, entendeu? Porque hoje em dia a gente vê bastante, tipo, a Anitta fazendo publicidade de faculdade, vários cantores fazendo várias coisas assim que não tem nada a ver com a música em si, sabe? Por quê? Porque a arte hoje a música ali, ela não dá tanto dinheiro quanto o que está na volta, quanto a publicidade que gera, sabe? Hoje a gente não tem mais a compra de disco, né? Então, querendo ou não, as plataformas digitais democratizaram um pouco, mas mataram o trabalho do artista, aquele trabalho completo do álbum, né? As playlists principalmente. Mas isso está trazendo cada vez mais um ciclo um ápice de umas músicas e morte rápida da mesma, entendeu? A galera acaba... A gente vai perdendo... tem um amigo que leva essa discussão ao extremo, assim, que ele diz que que estão nos tirando o direito de sentir. Né? E aí... Achei curiosa essa colocação e aí começamos a conversar sobre isso, em vários sentidos da nossa vida. Por exemplo, da música, quando tu tira, que agora está retomando, está crescendo de novo, mas quando tu deixa de ouvir uma música no LP, naquilo que é o tijolo, não é tijolão, bolachão, tu perde alguns graves, tu perde várias coisas quando tu sai dali e vai para um MP3, por exemplo. A qualidade é outra qualidade. E aí ele até usou um exemplo. Por exemplo, a gente hoje tem câmbio automático do carro. Nos tiraram o prazer de engatar uma marcha num carro, arrancar e engatar a segunda, aquela sensação. E aí eu tive que dar o braço a torcer para ele, porque é uma verdade. A gente vai perdendo o sentido, ou vai perdendo o sentimento por fazer aquilo. Tem carro automático hoje? Tenho carro automático. Tem manual? Talvez. Não, real. Mas, não. Voltaria pro manual? Acho que não, provavelmente não. Mas é a comodidade, cara. Nosso cérebro, ele é pra isso, cara. É pra absorver toda a energia e usar o mínimo possível. É sempre assim. Só que é ruim.
sabidamente. Mas vocês acham então que a influência dessas músicas, voltando ainda lá pro TikTok, enfim, a gente estava falando sobre o comeback das músicas, né? Vocês acham que isso vai interferir em talvez os novos estilos? Porque eu já perguntei para vocês do que vocês esperam do que pode vir. Mas parando para pensar nesse lado de músicas boas que estão voltando, que a gente considera boas, é claro, é importante dizer, vocês acham que isso pode interferir de forma positiva? De repente vir MPB, jovens lançando MPB, jovens lançando rock, lançando mais músicas autorais, de repente, não sei. Eu já estou vendo isso acontecer, né? A gente tem artistas bem do exemplo que tu falou de MPB ali, artistas que estão trazendo nem falam da nova MPB, né? Esse dia eu vi um documentário sobre isso, mas ainda assim a gente tem artistas que a gente não sabe por quanto tempo vão durar, sabe? Nem tem Ana Vitória, que está fazendo um MPB legal, querendo ou não, não chega a ser tudo que elas fazem MPB de fato, sabe? Algumas coisas folk e tal, mas, pô, é um trabalho muito bom, elas são as compositoras das músicas, dá pra ver que é a cara delas, aquilo ali desde o início do trabalho até hoje, assim, o produtor delas deixa elas livres para fazer o que elas quiserem. Então, ainda a esperança dentro do mainstream, assim, sabe? O próprio Thiago York. Thiago York, um artista que a gente descobriu esses dias, o João, né? João. Que é uma música que bombou no TikTok, eu fui atrás. E realmente, o cara tem um trabalho do underground que tá vindo agora, muito massa, assim. Eu acho que a gente sofre, a gente que trabalha com música e vive a comunicação de forma bem intrínseca, eu acho que a gente sofre as influências que comercialmente estão bombando. E eu descobri isso agora quando eu comecei a fazer o Tijolada, né, que é um programa toda sexta-feira, Felicidade, procura lá. E aí comecei a pesquisar, voltar a pesquisar músicas hard rock, metal, essas coisas todas do cenário rock, né? Cara, eu descobri coisas maravilhosas que em qualquer outro momento eu não descobriria. A gente ficou muito passivo. O que chega pra gente, a gente consome. Então, assim, talvez haja uma cena MPB muito forte, underground, talvez cara, tá acontecendo e a gente não tá vendo, porque a gente acostumou a absorver aquilo que nos entrega. E se for procurar realmente, tu não sabia do trap, né? E é um negócio gigantesco. É um negócio gigantesco. Mas a MPB realmente, no Brasil ela tá acontecendo e tá acontecendo muito forte. Principalmente a minha geração ali, dos 26 até o caso dos 30 ali. Porque a geração dos teus irmãos ali, da Duda, que deve ter dos 13, 14, eles estão indo pro lado do TikTok que está trazendo um pop e um pop rock. Eles não estão mais olhando tanto para MPB quanto a minha geração tá. Porque a minha geração cresceu escutando os pais, e os pais escutando Caetano, escutando... Estava em evidência. Né? Coisas que estavam em evidência. E hoje a gente traz isso na nossa vivência. Mas aí traz uma outra discussão pra gente aqui, cara. Né? E é uma discussão que é algo, na verdade, que me incomoda, principalmente no meio gospel, que é essencialmente aquilo que a gente vive, basicamente aquilo que a gente vive mais forte, né, em função da rádio, que é a falta da melodia, cara. Da melodia não, da poesia. Exato. A gente está perdendo a poesia. Nisso que chega pra gente, nesse meio comercial, vamos vender, vamos criar, a gente literalmente abriu-se mão da poesia. Então Sim. Não tem mais artistas poetas, não tem mais músicos, compositores que sejam poetas. Pouquíssimos hoje do meio gospel a gente pode separar daqueles que estão em evidência, lógico, a gente não conhece todos os compositores, mas dos que estão em evidência, pouquíssimos a gente pode separar e dizer, cara, que letra que me fez pensar, que letra que me faz raciocinar, que me fez despertar talvez para algo que eu não tinha percebido. Então, ultimamente tem sido meio que proibido pensar. A gente está jogando fora, cara, a gente está jogando fora, tu sabe que... E eu já percebia isso já no começo dos anos 2000, quando eu estava muito mais ativo na música gospel, assim, eu já percebia isso, porque me incomodava, cara. E aí, eu até tenho um elogio ao Kleber Lucas,
Eu não sou fã de Kleber Lucas, eu até nem gosto tanto do Kleber Lucas, mas na época era o único que ainda fazia música com sentido, letras que fazia a gente pensar o que ele queria dizer, as 4 estações, como assim? Flores de Maio, cara, entende? Sim. Fazia tipo, cara, que poesia, que legal essa letra. Mas era o único. O resto era tudo vai na batida. Mas é culpa, eu não sei se é culpa do público, ou se é culpa do mercado, ou se é culpa dos próprios artistas que têm que se acostumado com essa facilidade de fazer música simples, entendeu? Porque, por exemplo, a gente teve uma polêmica ano passado com um artista aí que fez um vídeo xingando os artistas que fazem músicas complexas. Não sei se eu posso citar o nome. Não, melhor não, né? Mas tipo assim, ó, e daí... Evita comprar briga com gente maior. Só que, cara, a gente sente falta disso, sabe? Acontece que o mundo gospel ele sempre caminhou em paralelo, mas distante do resto do mercado. Assim. É incrível que toda música é música, menos a música gospel, entendeu? Música gospel é só música gospel e é dentro daquele mercado fechado. E a gente tem toda uma história ali dentro, a gente tem todo um estilo, um jeito de compor diferente de tudo que acontece na nossa volta, sabe? Parece que é uma bolha que é difícil de ser furada. Nos ensinaram assim, cara. A gente foi infelizmente, doutrinado dessa forma. Mas sabe que em 97, 98, cara, acho que foi... Eu fui num workshop, um dos primeiros workshops que eu fui de bateria, que foi do Kiko Freitas. Nossa. E na época eu estava apaixonado por... Estava ouvindo muito... que é o batera do Ron Kenoly, Chester Thompson. Estava ouvindo muito Chester Thompson. Mas o Chester Thompson era um cara que, tipo assim, era a batera do Ron Kenoly na igreja, mas tocava com Phil Collins. Então, assim, aquilo me chamava a atenção. Tipo assim, como que pode? Um cara que é cristão toca com Phil Collins, isso não pode, sabe? E Sim. Aí eu fui nesse workshop, e aí em algum momento abriu-se lá para fazer perguntas, e daí eu disse para ele, eu queria te fazer uma pergunta. Tu é um cara que é fã do Chester Thompson, um batera extraordinário, uma pegada que só ele tem e tal, com peculiaridades que só ele carrega. Mas como é que tu vê, cara? Porque ele é um batera cristão, ele toca na igreja, ele toca com Phil Collins, mas ele é essencialmente um músico da igreja. Daí o Kiko Freitas disse assim, eu não consigo fazer essa distinção de música cristã e música não cristã, ou música da igreja ou música não da igreja. Para mim, música é música. Ou ela é boa, ou ela é ruim. Na minha concepção, ele falando. E aí aquilo me abriu um outro horizonte, assim, porque eu pensei, cara, e não é que é verdade? Isso na época já. Isso em 96. E tu imagina, como que era? Ficou mais fechado ainda agora. Não, mas eu imagino na cabeça do Gil na época pensando isso, que ninguém pensava assim. Ninguém pensava assim, cara. Só que daí, tipo assim, eu já estava tocando, aprendendo a tocar há alguns anos, mas quando ele falou aquilo, eu comecei a ver música como música e não como música como doutrinação, como ferramenta de doutrinação. Sim. Porque, e aí eu comecei a descobrir coisas que, cara, que tipo assim, é maravilhoso, cara. Sim. Gostei demais. Porque daí eu comecei, eu como um cara que sempre gostei de rock, eu tinha repulsa, por exemplo, eu tinha medo, essa é a palavra, eu tinha medo, não é nem receio, eu tinha medo de escutar bandas como AC/DC, eu tinha medo de escutar bandas como Iron Maiden, e daí eu pensava, poxa vida, os caras, não posso, cara, eu vou me corromper. E daí quando ele me falou isso, eu pensei, que isso, peraí. E aí eu comecei a ter experiências, aí eu fui, na época, isso não é da época de vocês, cara, vocês são muito novos, então, mas enfim, na época tinha lojas que vendiam CD, que deixavam à disposição um Walkman, para te ir lá pegar o CD, colocar ali e ouvir antes de comprar. Uhum. E aí eu comecei a frequentar essas lojas muito. Porque daí eu chegava lá, pegava um CD do Iron Maiden, botava lá. E aí eu lembro a sensação que eu tive a primeira vez que eu ouvi Iron Maiden, cara.
que foi extraordinária. Eu pensei, meu Deus, eu Não tava pronto pra isso. descobri o mundo agora. Sim. Mas é tipo assim, aí eu comecei a desenvolver isso desde sempre e agora, até os dias de hoje, eu penso dessa forma. Né? A música é música. Sim. E a distinção, a separação, a segregação dela, ela só pode ser feita com o intuito de ser usada como ferramenta de manipulação e única e exclusivamente dessa forma. Mas eu acho que a tendência agora para o futuro, já no presente e no futuro já é essa. O pessoal acho que já está mais aberto, principalmente a nova geração, mas tantas pessoas mais velhas já não têm, pelo menos no meu convívio, né, que eu vejo, é que isso agora é algo normal. Então acho que talvez a gente pende mais para a normalização disso agora. Não sei se é tão normal ainda, sabe, Lauren? Dentro do mercado, acho que não é normal. Eu acho que dentro do mercado, e eu acho que para muita gente ainda, porque a gente está literalmente num momento de transição de uma geração para outra, né? Então, assim, é possível que daqui 10 anos, 15 anos, isso esteja normal. Nossa, tudo isso ainda tu acha? Eu acho que ainda assim. E tem coisas maravilhosas naquilo que é dito secular, cara. Eu estava falando com o Diego sobre uma música do Alabama Shakes, que eu acho maravilhosa, cara. É o testemunho de vida da Britney, que acho que é a vocalista, se eu não me engano é Britney. É a Spears. Não é Spears, acho que é Britney ou Tiffany, uma coisa assim. Que é a vocalista do Alabama. Cara, é o testemunho de vida dela. E a gente não pode nunca pensar em tocar dentro de uma igreja, mesmo entendendo que pode ser o nosso testemunho, porque é uma cantora que não é dita gospel ou cristã. Uma coisa que eu vi o podcast com meu Deus, fugiu o nome do rapaz. Tá, o cara falando ali, ele era um cantor cristão, aquele que acompanha o Mauro Henrique nas composições. Eu não vou lembrar o nome dele, mas eu sei Sabe quem sei de quem tá falando. Tá, aí ele fez umas composições, um disco ali, em que ele botou algumas músicas do Milton Nascimento no meio. E ele gravou ali. E foi lançado na Sony Gospel. E toca em rádios cristãs como se fosse música cristã. E tem gente que não sabe que é do Milton Nascimento. Olha onde o Milton Nascimento chegou, hein? Mas tipo assim, ó, a questão não é a música, mas é quem tá fazendo, quem tá colocando lá, entendeu? E é uma pena, porque o nosso mercado cristão, ele acaba se excluindo do resto do mundo e se impossibilitando de chegar no ouvido de muita gente, sendo que o intuito deveria ser espalhar a mensagem, vamos dizer assim, sabe? E a gente se fecha. Isso no curso que eu fiz de composição, a gente discutia muito isso, assim, professores não cristãos, né? Que eles não entendiam por que a gente se isolava, porque, por exemplo, música de outras religiões, religiões, sei lá, do Oriente e tal, quando chega aqui é música popular, é música popular. E só nós segregamos ali, nos separamos do resto, entendeu? Então a gente tem todo um outro mundo dentro do mercado gospel. E isso acabou que nossos artistas ficam sempre dentro daquele mesmo ciclo, entendeu? Isso obriga as distribuidoras, gravadoras a ter um braço secular, um braço musical e um braço gospel. Um braço musical, onde pega tudo, e um braço gospel. Já temos uma pessoa que tentou sair dessa bolha e infelizmente foi muito criticada, que é a Priscila Alcântara. Mesmo ela sendo ali uma pessoa que o pessoal considera uma pessoa polêmica, assim, enfim, cada um com as suas opiniões pessoais, mas ela fez isso. Ela ainda se considera, ela diz que ela é uma pessoa cristã, né? Mas ela tem a arte dela separada. Isso é um problema? Eu acho que não, pelo menos. Ela até falou que uma das coisas que me chamou a atenção é que assim, olha, eu quero gravar o melhor disco possível, eu quero gravar no melhor estúdio, com os melhores músicos, só que o orçamento do segmento gospel é diferente do orçamento do segmento normal. E eu precisava de mais incentivo para gravar, mais dinheiro para conseguir chegar no timbre, na qualidade de arte que eu queria. E as pessoas não param para pensar nisso também, sabe? Que nossos artistas cristãos às vezes são até limitados por causa disso. E será que ela é um caso à parte ou vai acontecer mais? Dentro do underground já tem acontecido, né?
Eu acho que deve acontecer mais. Aconteceu com outras pessoas, mas não foi tão criticado e tão falado quanto ela, na verdade. É que a evidência dela também, ela Sim. é muito maior, né? Então, assim, eu gosto da Priscila, gosto das letras da Priscila, acho que ela é uma menina inteligente, muito técnica e muito inteligente para fazer música. Eu não consigo entender, assim, de verdade, eu não consigo entender qualquer tipo de crítica. Acho que o Leonardo Gonçalves também passou por uma situação próxima a isso, de dizer... O problema é que quando tu diz que tu não faz parte, tu não tá mais dentro dessa bolha... Automaticamente tu é desviado. Automaticamente tu já não pertence mais a qualquer tipo de Cristo. Pena que a fé de algumas pessoas se limita a isso, né? Mas inevitável, enfim. inevitável. Mas agora, voltando de novo ao streaming, eu queria saber de vocês, assim, que... Hoje em dia, a gente tem visto ali o tempo, tem o efeito TikTok, voltando de novo, que é muito bom, mas a gente tem se acostumado a ouvir música por pouco tempo, por um tempo muito curto. Muito difícil a gente vai ver uma música de 5 minutos, é muito difícil, pelo menos Fora de caboclo, então, nem pensar, né? Pink Floyd, então. Já foi, mas exato, isso já foi. Eu tô dizendo o que a gente vê agora, entendeu? O que está sendo lançado agora. Então, por exemplo, agora a gente também não vê, muito dificilmente a gente vê um álbum inteiro. A gente vê singles, EPs, né? Então, talvez isso vai ser mais comum do que a gente está acostumado. Talvez músicas, é um single então de 2 minutos, entendeu? Vocês esperam isso também ou pode ser que não? As pessoas vão continuar lançando algo com mais tempo, enfim. É aquele percepção negócio, de vocês. Edit e rádio sempre existiu. Sim. Que era o que mandava Que é o que manda. Que é o que manda na parte de tempo de músicas, né? Por exemplo, as pessoas faziam música de 7 minutos e faziam um edit de 3, às vezes. Isso acaba acontecendo hoje também para as redes sociais. Eu acho que é só mais uma plataforma que a galera tem investido, mas não vai... Pelo menos, não para mim, não afetaria o jeito de compor. Tem gente que vai compor músicas para fazer aquilo ali. Tem gente fazendo músicas com um beat bem marcado, com uma letra que vai puxar uma dancinha específica, justamente por causa do TikTok. Mas não necessariamente está fazendo só isso, entendeu? Ela está lançando um single assim, mas tem todo um trabalho por trás de mais artístico, sei lá. Eu acho que mas não tem quase mais nada de álbum completo. Sim, sim. Mas então, eu acho que isso a gente não vai ter... Porque hoje o processo é muito rápido, né? Assim, a tecnologia está acelerando todos os processos. Então, o tempo de criação que tu tinha, o time que tu tinha para fazer um LP de 1 ano, te dava a possibilidade de criar a música, desenvolver a música, colocar a letra, ir para a segunda música e fazer a música, desenvolver arranjos, e aí tu ia compondo uma história, inclusive, dentro de um álbum. Hoje o processo tecnológico está tão acelerado que, tipo assim, eu crio e já lanço. Então, assim, é possível que a gente não tenha mais LPs. A gente tenha EP, a gente tenha só o single. Os caras, a grande maioria está fazendo isso. Lança o single e aí daqui a pouco lança o outro, lança o outro, lança o outro. No final, esse é o meu EP. E aí lança tudo de novo. Mas eu acho que cada vez menos a gente vai ter isso. Até chegar ao ponto de, tipo assim, fez aqui, já está lá no ouvido do ouvinte. É tipo meio padaria, assim, pãozinho quente. Pãozinho quente, né, toda hora. E é mais barato, né? Mais barato, e aí tu consegue continuar o ciclo da monetização, tu precisa viver, né? Então, que nem eu falei, é o atalho, né? Mas temos hoje também muitos jovens compositores, né? A gente quase não falou de coisas autorais aqui. E hoje em dia a gente está tendo muito... Eu acho isso bacana, né? As pessoas realmente colocando aquilo que elas têm dentro delas para compor. E hoje quase todo mundo que é cantor é compositor, né? Eu estava até conversando isso com o Léo, que antigamente ali, sei lá, nos 60, por aí, tinha mais intérpretes do que cantores, né? E hoje em dia a gente quase não vê isso, né? Tem uma entrevista bem icônica da Elis falando assim, ó, compositores, vocês não sabem cantar, deixa para nós cantar. Parem de cantar e façam boas músicas. Mas é que chegamos ao ponto, cara, assim, talvez até seja uma verdade essa da Elis.
Os caras não sabem cantar mesmo, os caras sabem compor, os caras sabem fazer uma música. Exato. Mas chegamos ao ponto do ser humano estar numa busca tão incansável por sentir algo, que a voz, mesmo uma voz meio ruim do compositor, satisfaz mais do que a voz de um grande intérprete, sem sentimento. Cazuza mesmo falava que ele era um poeta que canta, né? Ele cantava porque tinha que estar ali. E ontem ainda eu falava sobre o Cazuza com a minha esposa. Cara, a gente nunca mais teve um outro Cazuza, e provavelmente não vai ter um outro Cazuza que interprete as músicas como ele interpretava. E a gente estava falando do Beija-Flor, a música Beija-Flor dele. Eu acho que ele só perde pro Luiz Melodia na interpretação dessa música, né? Mas assim, os caras se caracterizaram, os caras ficaram para a história porque eles conseguiam colocar sentimento naquilo que eles estavam fazendo. E aí talvez o que nos falta para os grandes intérpretes é justamente isso. Personalidade. É conseguir transmitir algo, porque se a música não transmitir algo, cara, ela é vazia, então não tem sentido nenhum. É por isso que a Adele, tipo assim, quando ela abre a boca, nossa, tu sabe que é ela. Sabe que é ela. Né? Sabe que é ela, e não é porque ela é tecnicamente superior a todas as outras que talvez cantem no mesmo estilo. Não é por isso. É porque ela consegue botar um sentimento ali naquela música que as outras não conseguem. E por ser dela a música também, né? Então é isso. Você é uma baita compositora. Então vocês, de forma, acho que na minha percepção, acho que todos entramos em um consenso que talvez o futuro da música pode ser algo que venha a ser positivo em relação às influências. Tem os seus contras, né? Questão comercial, enfim, atalhos. Que sempre vai existir. Que sempre vai existir, com certeza. As pessoas precisam viver e comer e sempre vamos ter surfistas Exatamente. de ondas. Sempre vai ter. Eu ia falar sobre isso, porque o músico, pela arte em si, talvez ele não consiga. Ele tem que pagar a conta, né? Uma vez eu vi, acho que foi o Rico Bonadil falando que esses artistas de momento dão dinheiro para as produtoras bancarem artistas de verdade. Nossa. É forte essa colocação. Pegou no soco, Mas vindo assim, do né? Rick, se eu não me engano foi ele que disse, cara, A não gente vou colocar as respeita. palavras na boca dele. Mas é bem isso, cara, às vezes o mercado precisa de umas injeções de grana para conseguir desencavar ali alguns artistas que nem Ana Vitória, que nem, cara, um artista que surgiu do nada, ano retrasado, eu acho, que foi o próprio Rick, daí foi ele que produziu, foi o Vitor Clay. O cara é um compositor bom, é um cara de Santa Catarina, né? Veio com aquela música do Sol lá que bombou, tudo. E eu assisti um show dele, cara, ao vivaço assim e tal, e eu acho não, tenho certeza, assisti eu e a família, né, a Ana, minha filha, o Isaac, meu filho, e a minha esposa, a Lila. Talvez o melhor show que eu assisti na minha vida, cara. O cara é muito bom, cara. Porque a energia do show do moleque é impressionante, cara. Sim. E é aquele negócio, ele foi pro mainstream direto através da produção do Rick Bonadil, mas ele começou na internet, começou produzindo as coisas em casa, teve aquele holofote ali rápido que as redes sociais trazem e uma grande produtora, o mainstream viu ele, né? Então, é aquele negócio. Pode ser que a tecnologia tenha matado um pouco a humanização do negócio, aquele negócio da galera sentar junto e compor, trouxe uma letra aqui, vamos sentar, vamos compor, cada um pega um instrumento. Geralmente o cara que compõe e produz, ele chega com a banda, pra banda, ó, tá aqui a música, pronta, tirem. Entendeu? Tipo, é assim, eu, quando eu tinha a banda com os guris, era mais ou menos assim, querendo ou não, a facilidade de a gente ter acesso a tudo, eu boto a criatividade em prática, mas eu mato a criatividade do guitarrista que poderia agregar na música, do batera que ia trazer a pegada dele. Sempre, cara, eu sou um cara muito incomodado, cara, com muitas coisas. Então fala tuas incomodações. Porque isso foi uma coisa que sempre me incomodou, cara. Principalmente na época em que eu toquei na igreja, que eu estava mais ativo assim na igreja, me incomodava isso de tu ter que tirar uma música de terceiros e reproduzi-la apenas. Exato. Em prol de uma busca profissional, e aí a gente entra numa outra questão
o que é o profissional, cara? É que nem uma coisa para os cantores, né? Cara, ninguém quer ver tu cantando Sublime lá, Gostava do Teu Jeito. Todo mundo quer ver tu conseguindo fazer aquele agudo. Ninguém tá nem aí pra tu resto da interpretação. Exatamente. E aí eu pensava assim, cara, por que eu tenho que fazer igual, cara? Meu Deus do céu. E aí isso me incomodava. E aí eu participei de alguns grupos, de algumas bandas, né? Nessa minha história toda. Então, imagina, tocando desde os 10, hoje eu tenho 41, toquei com muita gente já. E sempre me incomodou, cara. Sempre me incomodou porque, tipo assim, tira isso aqui. E aí, como eu falei pra vocês no começo que eu abdiquei, eu abri mão, eu nunca fiz questão de profissionalizar, de tocar profissionalmente numa banda, porque eu sabia que eu ia passar por isso, cara. Porque eu sabia que eu ia assumir um compromisso que ia destruir com a minha percepção de música que eu carregava desde sempre. E aí eu nunca quis assinar nenhum contratinho de dizer, o Gil é nosso batera. Porque eu não quero reproduzir o que os outros fizeram, eu quero ter a liberdade de poder fazer aquilo que eu quero. E aí, lógico, eu arrumei algumas brigas nessa caminhada, em função disso, porque às vezes o intérprete, às vezes o dono da banda, ele não queria, porque ele tinha entendido que a performance dele girava em torno daquilo que tinha que ser feito. Então, assim, mecanicamente vem e faz. E aí eu, tipo, não, pra mim não rola, desculpa, tchau, vou pegar minhas coisas e vou embora. E várias vezes aconteceu isso, porque eu não entendia, cara. Não entendia, não entendo essa questão da mecanização. Bota o CD, bota um playback rodar e vai cantar em cima, cara. Tchau pra ti. Tem um filme que eu gosto, que eu já assisti acho que umas 100 vezes, é o Rockstar, que tá ligado? Que é sobre metal e tudo. E, cara, o filme começa bem isso, né? Que a banda de tributo tem o guitarrista ali, um dos guitarristas que quer tocar a música do jeito dele e o vocalista, não, tem que ser exatamente igual, a gente tem que fazer, é uma banda de tributo, a gente tem que honrar o arranjo original. E ele passa a vida inteira nesse negócio, até que depois que ele saturou daquilo ali, ele quer botar o sentimento dele pra fora, ele entende o cara depois, né? Tipo, pô, não. Não, é uma proposta, cara. Se todo mundo se propõe a isso, ok, vai e reproduza exatamente como é o original. Mas falando de Gil, cara, eu nunca consegui, cara. Sempre pra mim, sempre é uma briga, cara. Porque eu acho que música é a expressão máxima... como é que eu posso dizer isso? Podem me cancelar depois. Não tem problema, tirando corte, tá bom. Eu acho que música é a expressão máxima do sopro de Deus dentro de uma pessoa. A arte é isso. E aí quando eu sou músico, eu sinto que eu expresso, a expressão máxima está aqui. Assim como um dançarino, por exemplo, que quando vai dançar, a expressão máxima do sopro de Deus, a representação daquilo que é Deus nele, está naquela atuação. E eu acho que música, para mim, é isso, sabe? Acho não, certeza. A arte em si, né? A expressão da arte é a performance. E aí como é que eu vou... Não, faz assim. Não, mas não é a minha expressão, não sou eu tocando. Não, mas faz assim. Então não quero fazer, cara. Tchau. Mas isso que tu acabou de falar abre todo o precedente para o fechamento do mercado gospel. Não necessariamente, porque tem bandas ditas a má interpretação disso que tu quis dizer, eu entendi o que tu quis dizer. Assim, tem bandas seculares que fazem, que surfam essa onda, cara. Que tipo assim, os caras vão pro palco e aí tem lógico, existe o ensaio, lógico que existe a questão de tu criar a música, de tu montar a música, existe todo esse penso, lógico que existe, não tem como tu subir para um palco, sabe? Nunca vi os caras, vou subir para expressar minha arte, não. Existe um norte, mas nesse norte não te prende a uma expressão tua no meio da música. Sabe que o King of Leon, eles fazem muito disso, cara. Porque, tipo assim, eles têm o norte daquilo que é a música deles, mas tu vai ver os caras num festival, num show ao vivo, os caras estão livres é a assim. mesma música, né? Os caras estão livres, cara, para fazer aquilo que eles querem fazer. Então, às vezes, tu tá vendo os caras tocar, o rolo que o cara fez no CD não tem nada a ver com o ao vivo, porque, ele tá livre para fazer. Eu acho que isso é música. Uma banda que me incomoda muito, que tem, pra mim,
Dizem que o fandom mais chato que existe, tu deve concordar. Ou tu deve ser fã. Dream Theater. Os caras são ótimos músicos. CDs dos caras, não tem como contestar. Mas ao vivo, é a mesma coisa que botar o CD e tocar. Mas a gente tá falando, é um outro mundo, né, gente? É um outro mundo. Mas, cara, isso me incomoda, meu. Porque, pô, eu não quero lá ver os caras reproduzir aquilo que eu escuto no meu fone em casa. Eu quero ver os caras ao vivo, improvisando. Sabe quando que os caras saem dessa caixinha? Quando eles vão fazer solos individuais dentro do show deles. Aí tu via, por exemplo, o Mike Portnoy fazendo absurdos, que é um doente, né, cara? Que é um louco, um extraterrestre. Ou os outros músicos também. Mas, cara, se a gente imaginar que a música do Dream Theater chega a ter 70 notas por música. E qualquer coisa que tu fizer diferente, tu destrói toda. Não volta nunca mais. Nunca mais tu acha. Então, assim, aí eu até entendo, mas é a proposta dos caras. E como eu volto a dizer, cara, não tem problema com tributos, não tem problema. Os caras se propõem a isso, ok, vai lá e faz o tributo, reproduz exatamente como é. Mas não me convide, cara, porque eu não vou querer tocar. Não dessa forma. Mas então, para encerrar, se vocês fossem querer que, de repente, uma banda, algum cantor, enfim, algum artista, voltasse a ser trend, né, que a gente chama assim no TikTok, quando algo está muito em alta, é trend. Se fosse escolher algum artista, alguma banda para entrar em trend, qual banda, artista vocês escolheriam? Eu já começo dizendo que meu sonho é que todo mundo amasse Roupa Nova como eu amo. Mas eu acho que pra galerinha aí de 14 anos por aí, a gente tá meio longe, né? Mas tudo bem, não custa sonhar. Peguei vocês agora, difícil, né? Difícil pensar nisso, assim. Eu acho que eu me dou por satisfeito, assim, por feliz, por ver o meu filho conhecendo Chico Buarque, embora eu não goste nem um pouquinho de Chico Buarque, mas eu sei que ele tem a importância dele para a música, para o cenário musical, em relação a composições, em relação a melodias. Então eu me dou por satisfeito, me dou por feliz esse retorno, essa busca dessas plataformas digitais, desse tipo de artista. Aí a gente pode entrar aqui em vários outros meios, mas já tem, por exemplo, trends de Phil Collins, de AC/DC, de Iron Maiden. Uma coisa muito legal que aconteceu, uma coisa muito legal que aconteceu, cara, que tem acontecido, as animações que são feitas, os desenhos que vocês, desenhos não, as animações aí de Pixar e tal, os caras usarem trilhas, eu acho essencial, assim, para retomada desses que são clássicos da música. E eu acho maravilhoso, cara, tu olhar Megamente, por exemplo, eu olhei 200 vezes Megamente, 200 vezes. E tu escutar trilhas de Michael Jackson, tu escutar AC/DC, tu escutar... Cara, é muito massa. Shrek tá aí pra mostrar isso, né? Eu acho que talvez... Guardiões da Galáxia, olha que trouxe de música de volta. Exatamente. E aí o Guardiões tinha uma coisa muito legal, porque daí tu escutava... eu lembro dessa música, mas vagamente, vou procurar. Aí tu ia procurar. Sim. Então, assim, eu acho muito legal. Então, já fico feliz com essa busca. E tu, Léo? Eu também. As bandas que eu gosto sempre estão aparecendo, pipocando aqui ali, Beatles, Nirvana, Alice in Chains. Eu gosto muito dessa parte mais... Então, você está satisfeito já, então, também? Tipo, eu estou satisfeito que essa geração tem olhado, assim, tipo, eu sou da parte que tá faceiro com essas trends novas aí também. Tá faceiro? Agora, eu queria muito que as pessoas conhecessem a Lionel Richie. Sim. Lionel Richie, as bandas que Lionel Richie monta, meu Deus do céu. Não conheço, vou conhecer agora, tu falou. Deve conhecer, sim. Eu, pra nome, sou péssima, né? Easy, aquela música lá é Commodores. Exatamente. Então é isso. É isso, então. Muito obrigada pela participação de vocês, eu amei esse bate-papo, né? Acho que foi um tempinho longo aí, hein? Mas o importante é render bastante assunto. Eu espero que vocês tenham gostado e esperem até o próximo Podverso Podcast. A gente vai ficando por aqui.